Bom dia para todo mundo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Bom dia. Hoje nós estamos aqui mais um dia para falar sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre números de 23 a 25. Bom dia, Keila. Deixa eu chamando aqui. Vamos esperar a live da pastora entrar também. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre números de 23 a 25, né? Isso. Vamos esperar a Laís, a pastora Juscelina entrar. Deixa eu ver aqui se elas entram. Cadê essa? Aqui. Dia, mulheres Tudo bem? virtuosas, Bom preciosas do dia. Senhor. Tudo Bom bom? dia, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente. Bem-vinda de volta, Keila, mulher forte, corajosa. Estamos aí na luta. É isso mesmo. Quando a gente está com Deus, ele não perde nenhuma batalha, não, viu? Nunca vi. Verdade. Nós estamos aí para passar por todas. Isso Em mesmo. outros tempos não falaria isso, mas agora já estou falando. Certo. E é exatamente o que a gente vai começar a falar no 23, né, Su? É profecia. É o que a gente fala, o que a gente declara. É palavra de Deus em nossa boca. Tem poder. É, Verdade. isso mesmo, né? Ah, no capítulo 23, Balaão abriu a boca para amaldiçoar Israel e acabou proferindo palavras de bênçãos, né? Porque ele disse que não ia permitir que os inimigos tripudiassem sobre o povo que era seus, né? E Verdade. é assim que Deus faz com a gente também, né? Ele cuida de nós, mesmo sem a gente merecer, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo humano, errando, né? Ele tá sempre do nosso lado para abençoar a nossa vida em todos os momentos, né? Uhum. Nesses dias eu tive uma recaída, mas logo eu me fiz uma reflexão e eu voltei. Eu voltei com tudo, foi como se fosse uma injeção. Volta mais Quase forte. desisti. É isso Volto mesmo. mais. E é os ungidos de Deus, né? Quando o Suelen fala, né? Quando somos filhos de Deus e voltamos realmente nesse poder. E ele fala em Gálatas, né? Que todos aqueles que se achegam a Jesus, esses são tomados como filhos, né? Então a gente tem essa convicção, é crer realmente que somos amadas, e quando a gente tem o acesso de Deus, a gente é amada, é protegida, é valorizada. Então, ninguém pode dizer o contrário do que Deus diz. Ele diz, Verdade. a gente apenas crê e sente, né? Verdade. Sim. E a gente tem que sempre estar atenta, assim, e buscar essa intimidade com ele cada vez mais, para que a gente possa conseguir escutar a voz dele, né? Porque no meio de tantas coisas, a gente precisa tentar silenciar tudo que acontece para poder escutar essa voz. É difícil às vezes, né? A gente vê uma vez acontecendo e a intuição dizendo alguma coisa, aí parece que tem que falar duas, três, para aí a gente ir assimilando, Entender. entendendo tudo aquilo, né? Verdade. Mas assim, com o tempo, Deus vai amadurecendo a gente para que a gente possa ir entendendo o que Ele está querendo dizer e o que Ele está querendo colocar no nosso coração para a gente seguir em E na frente, né? primeira vez que eu ouvi, já obedecer, né? Porque muitas vezes a gente coloca em dúvida, mas será que é Deus mesmo que está pedindo isso? Será que é Verdade. direcionamento mesmo? E aí a gente fica pedindo confirmação e Deus vai respondendo, né? Envia pessoas, envia Sim. situações, poderoso. A gente vai fazer a oração. Uhum. Vamos.
Quer fazer? Pode fazer. Querido Deus e Pai, consagramos a Ti esse momento e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Obrigada pelas Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Estamos aqui, Pai, para Te honrar, glorificar o Teu nome. Gratidão pela dádiva de vida, de saúde, Senhor, por todas as bênçãos multiplicadas que teremos esse dia, Senhor. E nós já Te agradecemos. Consagramos a Ti o que somos, o que fazemos e tudo o que temos, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois bem, aí nesse capítulo 23 a gente vê isso, né? Que o que prevalece é a palavra de Deus. Né? Aqui a gente vê que Balaão foi um profeta do Senhor. E eu acho muito interessante esses capítulos, esse estudo que falou de Balaão, porque eu ficava assim, quando eu via, inclusive com os desenhos animados e tal, e eu não tinha muito assim essa compreensão. E nesse estudo, eu imaginando aquele desespero de Balaão, que foi aquilo. Ele, né, os soldados foram à frente e ele queria que a jumentinha fosse a todo vapor, acelerada, para alcançar o povo. E aqui ele se desviou do que Deus mandou ele fazer pelo interesse do que o rei poderia gratificar ele. Então ele estava querendo que a jumentinha fosse igual um foguete, dispara. E aí isso assemelha muito com a gente. Qual lição que a gente tira? Muitas vezes nós estamos ansiosas com o futuro, correndo para o que a gente pode conquistar. Nosso foco está em ter aquela formação, ter aquela casa, isso não é errado, não é errado. É bom a gente ter, sim, nosso transporte, uma casa melhor possível. A gente vê que Deus quer que os filhos tenham o melhor. A casa de Deus, Ele quer o melhor para que a gente possa desfrutar. Mas aqui a gente vê que Ele não colocou Deus em primeiro lugar, né? Colocou em posse. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de entender o que está na nossa mente e no nosso coração. Né? É assim, eu acho que a nossa mente até busca todas essas coisas, assim, porque a gente quer o melhor para nossa família e tudo, mas assim, onde está o nosso coração? Né? Ele não pode estar corrompido com as coisas desse mundo, né? Ele tem que estar voltado para Deus. E muitas vezes a gente acaba colocando o nosso coração onde não deve. Então a gente tem que querer, nossos pensamentos têm que querer coisas melhores, porque a gente não pode se conformar, né? E querer, a gente precisa querer progredir, querer... Né? Mas o nosso coração tem que estar sempre voltado para Deus. E eu acho que é essa a diferença. É aí que a gente tem que buscar esse entendimento e essa consciência de, acima de tudo, colocar o nosso coração em Deus. Valorizar pessoas, não coisas, né? Aqui a gente vê que, então, nesse desespero aqui, nessa ansiedade, ele agrediu o animalzinho que sempre foi fiel, levou ele, traz para todos os lugares. Então, nós, muitas vezes, nessa ansiedade para ter coisa, a gente delega, ignora os nossos filhos, deixar com outras pessoas, que às vezes não vai dar aquele amor, aquele carinho, a proteção que ele merece, aquele cuidado que existe nos primeiros momentos. Então, isso me deu assim, uma forte reflexão, eu digo, faz todo sentido. Então, a gente tem que parar realmente, confiar em Deus, acreditar na dependência, na provisão que Deus vai nos conceder, né? Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, daquele emprego, daquela promoção, daquele, sabe? Porque o mundo, muitas vezes, ele vai querer sim te ofertar. No momento que você mais precisa dar prioridade a pessoas, vem uma oferta do inimigo para querer te distrair e menosprezar o que é mais importante, né? Então, a gente tem que estar atenta, porque a gente deve recusar, muitas vezes, uma oferta de bens ou de uma situação para ver realmente priorizar o que é importante, né? Um momento com pessoas. Nesse momento, nesses últimos dias, eu recomecei, né, a trabalhar na minha profissão. E aí tá vindo proposta de vários ângulos. E aí eu estou todo tempo me observando e vendo, assim, será que é por esse lado? Será? Todo tempo, eu estou assim, quase 2 meses. Mas eu estou indo numa direção só. Qual é a direção que eu escolhi?
ter a profissão, mas sem deixar ninguém para trás. Entre aspas, porque tem umas pessoas que a gente tem que deixar para trás mesmo. Mas focar. Aí, através das leituras, depois que eu comecei os devocionais com vocês, aí eu estou tomando a direção. Mas eu não minto. Essas 2 últimas semanas atrás, eu dei uma recaída que não foi pouca, não. Mas eu subi de volta. Então, cair é do homem, o levantar é de Deus. Quando a gente está com intimidade, buscando oração, ele vai sempre direcionar, filha, agora o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? A verdade é personificada em uma pessoa. É Jesus, ele é a verdade. Né? Então, a gente vê que realmente está nessa direção, comunhão com ele, ele vai te direcionar. Ele vai acusar na sua mente, ó filha, volta. Ó filho, o caminho é esse. E olha que essas últimas lives que teve, a Regina falando baixinho, eu acho engraçado quando ela fala bem baixinho, e a fonte diz bem baixinho. Né? E a gente parece que é pra gente que ela tá falando. Aconteceu muita coisa. Foram 7 lives, 8 agora que foi agora, que eu me encaixei muito nelas. E eu subi. Aqui. A palavra de Deus, ela é muito essa semente que vai frutificar, né? Que ela se multiplique, viu? Que ela já levar essa palavra que brotou para mais vidas. E é o que me leva. O que eu plantei lá atrás, eu posso ter parado um tempo. Mas foi um plantio que eu fiz que hoje eu estou colhendo. Porque a gente pensa que a estrelinha da gente apaga, né? Mas não apaga, não. Você plantou, ela pegou a raiz. É o que você planta, né? Plantou, colheu. Pois vamos aqui para a leitura. Então, a gente vê lá no capítulo 23 do livro de Números, versículo 3, que Balaque, ele pediu, né, que Balaão fosse até ele para ele profetizar contra o povo de Israel. Então, Balaão vai até Balaque, e com a repreensão que houve do anjo do Senhor, que foi o próprio Jesus, né, que falou ali com ele, deu aquela repreensão. Então ele disse, não, Senhor, se for preciso eu volto. Mas mesmo assim ele disse, vai e faça o que eu vou lhe dizer. Então eles ergueram o altar, e Balaão, ele era um profeta, assim, a gente vê aqui que ele é, assim, meio místico, né? Ele pediu para ele multiplicar os altares, porque ele acreditava que iria receber mais, né, retorno maior, que Deus poderia falar de forma diferenciada pela quantidade. Então não é a quantidade, é a qualidade. Não é a quantidade de horas que eu estou com Deus ou que eu estou dentro da igreja. É a qualidade, é o tempo, é o que eu estou concentrada para fazer. Então, e aí ele fez, né, os 7 altares e se posicionou e foi ouvir a voz de Deus. Aí ele falou... A gente, eu queria interromper um pouquinho nessa questão da qualidade, né? Muitas vezes quando a gente está fazendo a nossa oração, a gente fica preocupado com o tempo, que tem que sair correndo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente não se entrega totalmente, né? Então, assim, eu tô buscando todos os dias acordar um pouco mais cedo, sabe? Meia hora mais cedo, onde todo mundo esteja dormindo ainda, para ficar aquele silêncio, para ter esse contato melhor, assim, de conseguir conversar melhor com Deus, de conseguir ter esse momento de qualidade mesmo, porque quando a gente já fica olhando no relógio que tem que sair, que tem que fazer, que tem que não sei o que, a gente não consegue se entregar totalmente e não consegue escutar o que tem para ser escutado, não consegue entender, parar para ler um pouco a mensagem do que ele quer dizer, né? Então esse tempo de qualidade mesmo faz muita diferença, né? Já vamos enviar toda a diferença, enviar aqui alguns convites, chamar mais pessoas para ouvir essa mensagem, que esses capítulos são muito preciosos, né? Então, aqui a gente vê realmente isso. Aí essa questão, né, de profecia, e ele vai profetizar, né? Deus colocou a palavra na boca de Balaão e disse, vá a Balaque e falarás assim. Então ele voltou, que estava junto das suas ofertas queimadas, ele e todos os príncipes de Moabe. Então, levantou a voz dizendo, desde Arã me trouxe Baraque, rei dos Moabitas. E ele pediu, né, amaldiçoa Jacó, vem e destrói para mim Israel. E Balaão fala, como amaldiçoar quem Deus não tem amaldiçoado? Então, aqui a gente vê, que inclusive a gente leu lá no livro anterior, né, muito essa questão de ofertas, de como essa maldição abençoa
quem te abençoar, né? Deus deu essa promessa a Abraão. Então, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, dessa mesma forma, hoje, quando a gente levanta uma palavra para maldizer alguém, isso está dentro de nós, né? Então, não tem como fugir. Quando eu abençoo a vida de um filho, né? Até hoje a gente tem a tradição, Deus te abençoe, te conceda saúde. Isso é palavra de bênção, né? Então, eu estou declarando que tem dentro de mim. Eu estou abençoando. Quando eu abençoo uma pessoa, eu estou sendo abençoada. Então, a gente viu ontem essa questão, orar pelo teu inimigo. A oração, ela tem um poder que é transformador, é sobrenatural. Quando você começa a orar por alguém, você vai começando, vai tirando essa mágoa de dentro da pessoa, que você começa com toda sinceridade. Experimenta orar pelo inimigo, que você vai observar que, com o passar do tempo, essa oração se fortalece e você deseja plenamente o bem. Você vai orar até começando com receio. Orar com alguém. Você se sente mais leve, até se purifica, né? E se purifica. Como se você estivesse sendo a pessoa malvada, e não é o contrário. Exatamente. Então, ele fala, como abençoar quem Deus já abençoou? E aí a gente vê lá que essa questão. Viva o menino acordou, chama ele. Em Provérbios 26. Porque assim, aqui a gente está lendo o Antigo Testamento, a gente faz essa reversão. Então, vamos lá ver o que fala a respeito disso lá no Novo Testamento, né? Então, no capítulo 26 de Provérbios, versículo... Oi, meu amor. O pai tá com Galileu lá, pega. Ele agora está aprendendo senso de responsabilidade, depois aí ganhou um galo. Galo Galileu, para cuidar, botar comidinha. Bom. Aí no capítulo 26, versículo 2 diz: como pardais e como aves voam pelo vento, assim vaga a maldição sem causa. Ou seja, eles estavam querendo proferir algo contra eles, eles não provocaram nada, eles não... Então, não há causa para isso. E muitas vezes, nos dias atuais, né, nessa crença, pessoas que fazem um misticismo, né, que a gente fala é macumba, ou feitiçaria, magia contra a vida de pessoas. E se não houver causa, não se cumpre. Na vida de um ungido de Deus, ela não se cumpre. É perda de tempo. A pessoa está amaldiçoando a si própria. Então, esse mal, ele não vem contra a vida dessa pessoa. E aí, então a gente vê que há maldição, né? Então ele fala que sem causa não se cumpra. Assim vaga a maldição sem causa. Então, onde está a causa? Então, se Deus está falando aqui que ela sem causa não se cumpre, então tem uma causa. E a gente descobriu lá no livro anterior, né? Que muitas vezes é o pecado oculto, o que a mãe fez recai sobre a vida do filho e vai até a quarta geração, né? O que um patriarca faz, ele recai. Então, há algo que a gente tem que desvendar, né? Ela sem causa não se cumpre. Mas quando tem uma causa, e essa causa vem pelo quê? Pelo pecado. O pecado, ele é destruidor. Então, aqui a gente vê, igualmente com Moisés. Moisés feriu a rocha, mas Jesus só não permitiu que ele entrasse lá na... E Balaão foi um profeta, ele ouviu a voz do Senhor, porém o coração dele se corrompeu pelos bens. Ele não amaldiçoou o povo. Lá na frente, nós vamos ver que ele deu algo para Balaque. Não fala aqui na Bíblia, eu também não sei, mas ele deu uma chave. Como que ele poderia confundir esse povo e levar eles a desviar da palavra do Senhor. E a gente vai ler isso já já. Então é muito isso, né? Maldição sem causa não se cumpre. Então não tenha medo do que as pessoas vão buscar, vão levantar contra você. Porque o inimigo pode sim se levantar e vai se levantar. Muitas vezes quando a gente fazendo algo, ele vai te criticar. Mas ela sem causa não vai se cumprir. Você é protegido e ungido de Deus. Então não temas a isso. Tema ao pecado, né? O que a gente mesmo faz a nós mesmos. O que mais vocês têm a colocar aí nesse versículo, no capítulo 23, né?
O interessante nesse capítulo 23, ele faz isso por 3 vezes, né? Sim. Uma observação que eu fiz. Por 3 vezes tenta, né? Balaque tenta com que ele faça, com que ele amaldiçoe, mas ele não consegue, porque quando ele conversa com Deus, ele sempre faz o contrário que Balaque está querendo. Por que isso? Porque ele fez uma aliança com Deus. Exatamente. Então, essa aliança faz com que você não saia do seu foco, né? Isso mesmo. Ou seja, né? E é através da oração, né? A Elisete contribuiu aqui. É verdade, o tempo de qualidade é muito importante. E importante mesmo para a gente nos afastar do pecado, ter discernimento, né? Ouvir a voz de Deus. É através dessa comunhão, é através desse tempo de qualidade que eu vou dispor para que Deus acesse o meu coração, para que Ele purifique. Né? Então, tudo é através disso. E aqui realmente a gente vê, né? Ele profetiza essas 3 vezes, né? Que no versículo 19 ele diz: Deus, então Balaão vê assim, olha aqui o que Balaque faz. Ele disse: eu pedi para ele fazer uma coisa desse monte, mas eu vou levar ele em outro lugar. Isso é o que acontece muitas vezes com o nosso inimigo, com uma pessoa que está ali contra nós. Ela faz algo e vê que não surtiu efeito. Então, ela vai tentar de outra forma, né? Então, tá bom, não deu certo desse jeito, deixa eu arquitetar aqui uma outra situação, ver aqui de uma outra forma. Então, vê desse lado aqui, Balaão. Vê, né, como que a gente pode fazer para atingir essa pessoa, para que possa, porque aqui ele estava contra os filhos de Israel. E eu falo e repito, o que é Israel? Homem que luta com Deus. Nós estamos com Deus à frente da a nossa luta, a gente só vence, a gente tem essa capacidade, esse poder que a gente tem, porque Ele é conosco. Então, nós estamos lutando. Nas nossas batalhas, nós sempre vamos com Deus no centro, né? No centro da nossa vida, do nosso trabalho, em tudo. Aqui ele foi testado por 3 vezes. Nós, às vezes a gente está aqui, não, dá tudo certo, tranquilo. A gente está indo no nosso caminho, de repente pega um susto porque você é testada. Acontece muito isso. A gente é testada, a gente tem que fazer análise, né? O que que eu quero? Quero seguir o quê? Aí a gente pensa, foca, e aí a gente vai. O que que Deus está nos dizendo? O que que o outro, né? Não precisa falar o nome. O que que o outro quer que eu faça? Aí você vai medindo. Você vai vendo que a gente está todo tempo sendo testada. Exatamente. E é o que ele diz aqui. Nesse capítulo, versículo 19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que tome conselho. Ele diz e faz, e sua palavra permanece para sempre. Então é isso, Deus disse, tá dito. Deus disse que nós somos protegidos, que nós somos amados, que nós somos reconhecidos. Nós somos. Cale-se diante de toda a terra, porque então a palavra de Deus prevalece. Nós não podemos colocar em dúvida isso. Eu sou protegida, nenhum mal, o inimigo não tem vez contra a minha vida. A gente está tão acostumado com os homens, né, assim, com as pessoas que a gente convive, que as pessoas tendem a fazer coisas mentindo ou querendo levar vantagem, ou, né, várias coisas. E por isso eu acho que a gente tem essa visão, né, essa visão limitada que a gente tem, né, mas que nem coloca aqui, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que ele, não tem como a gente comparar ele com essa visão que a gente tem, né? Deus é Deus, e essa visão que a gente tem de ser humano é muito limitada, né? Então, assim, alguma vez ele falou e não agiu, quando a gente está com Deus, não tem como, ele vai cumprir, ele está do nosso lado, e muitas vezes, mesmo sem a gente ter consciência das coisas que estão acontecendo, ele está agindo sobre a nossa vida, mas temos o livre arbítrio para escolher se a gente quer ou não, né? Então a gente tem que ter esse contato com ele, entregar o controle da nossa vida para ele, para que ele possa agir. Quando a gente quer fazer as coisas com as próprias mãos, quando a gente quer fazer as coisas que aconteçam do nosso jeito, tudo sai fora do controle, né? Por isso que as nossas orações sempre têm que ser entregando a nossa vida para Deus, para que Ele possa agir e possa nos conduzir sempre conforme a vontade dEle.
É isso né? A mesmo. vontade dele é boa, perfeita e Para que agradável. a gente Não tem como. para que a gente não rase o plano de Deus para nossa vida, né? Por isso que a gente coloca, seja feita a tua vontade, porque a nossa é muito limitada, a gente não tem essa total percepção, né? Então, que Deus, que os planos dele realmente prevaleçam na nossa vida, que a gente não atrapalhe. Essa tem que ser a oração. Se cumpra, Deus, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e muito agradável. Tem horas que a gente parece filho mimado, né? Querendo as coisas do jeito que a gente quer. Verdade. Mas as coisas não são assim, né? Porque muitas vezes a gente quer porque quer do jeito que a gente quer. E não é assim que tem que funcionar. Porque a sabedoria Tudo tem é sua na hora. mão do Senhor, né? É a mão de Deus, né? Quando fala a mão de Deus está sobre a vida dessa pessoa, é muitas bênçãos, né? Bênçãos multiplicadas. Então, realmente, estamos perguntando que a mão do Senhor esteja sobre cada uma de nós e multiplique em cada área da nossa vida, né? De fato. Então, Balaão reconhece, né, esse valor que tem os filhos de Israel, a preciosidade que são os filhos de Israel para Deus. E aí ele fala e ele declara: quem pode contar o povo, né, de Deus é muito numerosa, e a quarta parte de Israel, morra eu a morte dos seus retos, e seja o meu fim como o deles. Olha aqui, né? Então ele já deseja isso, então ele já vê a virtude, né, desse povo, da bênção que é Deus e referência que é o povo de Deus, né? Espalhado em toda a terra, não há como contar, né? Então, é muito isso, a gente crê realmente nessas bênçãos. É muito lindo, assim, a gente vê isso à luz do que a gente pode aplicar hoje, aplicando, vendo tudo isso, se colocando nessa situação, porque a gente tira tanta lição, gente. É muito, muito ouro, assim, muita preciosidade aqui. E nesses 3 versículos que eu estava lendo, minha Bíblia é toda riscada. Esses 3 versículos, o que chama a atenção é que você amanhece, assim como a Suelen diz, a gente tem que ter esse momento de oração, a primeira oração do dia, que a oração, na verdade, é a primeira conversa com Deus. Essa A primeira conversa é e a onde última, né? você é sincera, e aí você se entrega. Hoje eu me entrego, Senhor, para tudo que vai acontecer comigo hoje. E quando termina, você agradece, né, Pede na noite. perdão pelo que a gente cometeu, Pede, pelos pede pensamentos, perdão. atos, Porque ações, omissões. são sujeitos a erros. Isso, Então, isso permite a gente purificar e dormir, ó. O sono dos tranquilo. justos, tranquilo, né? De consciência erguida e ter a consciência que é Deus que vai nos purificar. Por nós mesmos não é possível, né? Então a gente ter essa consciência que todo dia a gente vai pecar, ou por ações, ou por pensamento. Então todo dia a E gente ir nos tribulação. pés do Senhor e confessar isso, a gente fica com o coração, né, segundo a vontade do Senhor, né? Uma mulher virtuosa, um Sim. coração segundo a vontade de Deus, pronto para ir. E se você não se corrigir, fica que nem eles aqui, dentro de um deserto e fica lá, rodando, rodando, rodando e não sai. Sejam Todo tempo na bem-vindas, tribulação. Dona Neuzinha, a Josenira. Então, muito preciosidade. E aí a gente vai ao capítulo 24, né? Qual é a lição? E mais profecias. Mais profecia. Aqui Balaão abençoa Israel pela 3ª vez. É isso. E aí a gente vê, né, que realmente não importa o que o inimigo possa fazer, Deus vai sempre nos proteger. E ele fala, e aqui ele faz uma profecia muito, muito preciosa. E aqui ele já profetiza a vinda de Jesus, né? Olha lá o que ele diz. O Espírito de Deus veio sobre ele, né? Sobre Balaão. E aí ele vai. Quem ouviu as palavras de Deus, ele tem dito que uma visão de Deus enquanto estava caído, mas com os seus olhos abertos. Então, assim, Balaão realmente ele estava naquela cegueira espiritual, correndo atrás das posses, querendo que a jumentinha corresse para ele receber as posses do rei. Mas, pela visão do anjo, ele foi repreendido e realmente reconsiderou, né? Consertou. E aí ele começa a profecia. Quão formosas são as tuas tendas, ó Israel, tuas moradas, se estenderam como os vales, como jardim junto ao rio, como tabernáculo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Ou seja, quem é ungido de Deus é próspero, é abundante, né? É pleno. E aí ele fala no versículo 7, um homem surgirá dentre os seus filhos, e sua descendência entre as muitas águas será mais exaltado que o rei Agag.
e o seu reino será engrandecido. E aqui ele já profetizou, né, Jesus? Um homem surgirá dentre os seus filhos. E ele fala que o seu reino será engrandecido. Então, o reino de Deus se estabelece na terra perpetuamente. E mais, e cada vez mais, e cada vez mais, ele se multiplica. E nós, mulheres, temos um poder imenso de multiplicar, né? Através de quê? De colocar esses exemplos na vida dos nossos filhos, porque eles vão colocar para a vida dos nossos netos. E assim, cada filho é uma nação, né? Então, esse poder que nós temos em nossa mão, a gente deve usar. E quando a gente faz isso, porque o que a gente fala? As virtudes dos pais, né? A virtude dos filhos são um reflexo das virtudes dos pais. Então, se eu estou Somos sendo espelhos. exemplo, se eu estou fazendo certinho, meu filho está observando tudo. Ele vai resplandecer as virtudes. Então, as virtudes dos pais se manifestam na vida dos filhos e segue. Então, uma descendência abençoada, né? Deus fala que quando cai em erro, em pecado, ele acompanha até 3 a 4 gerações. Mas quando é abençoada, quando é obediente, ele coloca sua mão de bênção e prospera e abençoa até 1000 gerações. Então, olha o poder que nós temos na nossa mão. Eu fazendo o que eu tenho que fazer, obedecer a Deus, cumprir o seu mandamento, me esforçar para não deixar o pecado me consumir, eu vou estar abençoando minhas 1000 gerações, gente. Olha a responsabilidade que a gente tem na mão, olha o poder que Deus nos confere. Que autoridade. Ontem, conversando com a amiga da minha filha, estava eu, ela e minha filha. E aí a gente estava conversando sobre as coisas que eu ando fazendo e ela comparou com a minha filha, assim. Ah, Maria, como vocês se parecem, é o mesmo comportamento. Tudo que ela às vezes faz está bem aqui à prova você. Porque a gente é o espelho. Se você, de repente, você fazer uma coisa, ela vai, quando criança, ela vai adquirir para ela. E aí vai formar o caráter dela. Então, a gente, nós pais, temos a função, né? Essa função de fazer com que eles sigam o melhor caminho possível. Claro que lá na frente eles podem ter, né, as escolhas deles, mas fica. As influências. O que a gente passa 15 anos, 7 anos para construir dentro da sua casa, na hora que ele bota o pé na rua, as influências, as distrações do mundo podem sim corromper. Aqui a gente vê também no capítulo lá seguinte essa questão da influência. A gente vai já ver isso. Isso sim pode atrapalhar todo um trabalho árduo que a gente teve. E então são as circunstâncias, né? Nem tudo está no nosso controle. Então eu falo muito, o que eu posso fazer, o que eu posso controlar de desenho bíblico, de ver na TV, eu estou controlando, é a minha parte. Mas a circunstância do mundo, as coisas, então a gente tem que estar atento, né? Às amizades, com quem meu filho anda, são com quem eu ando, né? Quem que eu estou escutando. Então tudo isso faz toda a diferença. E aqui fala, né, que o reino será engrandecido. É muito lindo. Su, eu sei que você tem algo a acrescentar nesse aspecto aqui. Ai. Bom, aqui no capítulo 24 a gente vê que Balaão justificou, né? Que nem mesmo com toda a riqueza ele não conseguiria ultrapassar os discípulos de Deus, né? Então, assim, a gente tem que colocar o nosso coração, como eu disse, voltado sempre para Deus, né? E que Ele cuida de nós, mesmo quando a gente não tem consciência do que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente não consegue entender por coisas que a gente está passando, mas assim, ainda assim Ele está cuidando e Ele está mexendo os pauzinhos ali em cima, né? Para que tudo aconteça de acordo da maneira que tem que acontecer. A única coisa que pode atrapalhar tudo isso, que eu vejo, é a incredulidade e a insensibilidade, né? Que pode atrapalhar essa percepção que a gente tem. Então, a gente tem que buscar cada dia mais ele para ter essa intimidade, ter esse contato, ter essa sensibilidade para a gente possa entender tudo isso e acreditar, ter fé cada vez mais de que realmente a gente tá seguro, ele tá com a gente tem esse poder dele dentro da gente, por isso que em cada oração minha, todos os dias de manhã, é essa questão do livre-arbítrio que eu falei, a gente tem o poder de escolher, de colocar ele como centro e pedir para que ele esteja com a gente no nosso dia, para que ele possa estar ali
nos ajudando em todas as circunstâncias, em todos os momentos, né? Então, a gente tem que pedir realmente para que ele esteja junto com a gente, né? Quando a gente sente que o Espírito Santo está junto com a gente, que a gente tem esse poder dele dentro da gente, o nosso dia fica diferente, né? A gente pode enfrentar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vier, a gente sabe que a gente vai conseguir enfrentar, porque a gente tem esse Espírito É isso, de Deus junto. agradar a Deus, né, Sua, isso cabe muito. E quando a gente está em comunhão e busca Ele, cada vez mais a gente vai buscar agradar a Deus. E a gente vê que Balaão fez o que Deus, né, pediu, ele agradou a Deus, não amaldiçoando, não fazendo o que Balaque pediu. E na sua quarta profecia, né, ele fala que não importa realmente como ele vá, o que possa destruir. E no versículo 16 ele diz que ouviu as palavras de Deus e conhece a sabedoria do Altíssimo. Ele tem dito, o que teve uma visão de Deus enquanto estava caído, mas com seus olhos abertos. Então, aqui realmente ele é profeta, mas ele estava numa surdez, numa visão, numa cegueira espiritual. Deus foi lá e abriu, né, quando o anjo manifestou lá na frente das mentiras. E aí ele segue no versículo 17 diz, eu o tenho visto, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não está próximo. Resplandecerá a estrela de Jacó. Né? Mais uma vez ele profetiza aqui a vinda de Jesus. E surgirá um príncipe de Israel que destruirá o poderoso de Moabe e sujeitará todos os filhos, né, de Sete. Então aqui ele está falando o que representa, né, esse poderoso de Moabe. Então é um inimigo, né, que a todo tempo, a cada geração a gente sabe que se levanta, né, pessoas contra o povo de Deus, que já devastaram, que colocaram na fogueira, que tomaram todas as suas posses. A gente conhece muito bem essa história. E hoje a gente vive, sim, tempos que pessoas querem nos roubar a nossa fé. Pessoas querem tirar a crença do nosso Deus. Né? Então a gente tem que estar alerta para isso, porque pode chegar novamente esse tempo. A gente já vê alguns governantes, né, que já estão incomodados com tantas pessoas pregando o evangelho, falando de Deus, e que há essa possibilidade de controlar a religião na nossa nação. Então a gente tem que estar alerta, porque a gente sabe que o mundo é muito cíclico. As coisas acontecem, elas passam e voltam, né? A gente está vivendo um período que manifesta, né, uma praga, uma coisa que ela é totalmente global, ou seja, ela recai sobre toda a humanidade. Então a gente tem sinais aí de que pode chegar um momento que vão querer realmente retirar desse nosso acesso, porque o inimigo ele vem a todos os momentos de forma sutil, através de aplicativos, através de situações de músicas, de profanações, que pessoas percam a crença em Deus. E eu creio, e assim, uma coisa muito forte que houve, que eu achava assim, nossa, um absurdo, no carnaval, pessoas profanando a imagem, né, colocando ali Jesus crucificado e várias pessoas trans em volta, né, ali blasfemando, ali foi uma situação muito... Então é o único pecado que Deus não perdoa, porque ele perdoa todos os pecados, não importa qual seja, né, inclusive os que os fariseus cometeram, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né, querer desmoralizar, querer... Então, foi algo muito forte. Aí a gente vive essa pandemia, nossa, mas Deus é tão assim mal. Então a gente vai analisar. Eu fiquei muito reflexiva. Isso é castigo de Deus? O que está acontecendo com toda a humanidade? Então só há duas possibilidades. Foi ordem de Deus ou permissão de Deus? Porque foi uma praga global, não tem como, não tem, foi essa nação, essa escolhida, essa... Não houve uma pessoa que não parou para... Né? Quem já estava aos pés do Senhor intensificou, quem não estava passou a buscar. E tem aqueles tolos mesmo, aquelas pessoas que não faz diferença, né? E aí fica aqueles que ficam em dúvidas, né? Sempre tem. Tem aqueles que são seguros do que veio e o que podem levar para si, né? Negando ou afirmando. Então, mais uma vez o que o outro passa para o outro. Se você falou uma coisa para uma pessoa e essa pessoa vai armazenar ou não, é aí onde a gente tem que ter o cuidado. Falar para a pessoa e de repente a pessoa pega, vou fazer isso mesmo, é assim mesmo. Não. Você tem que ter o discernimento de analisar.
Porque esse ato aí da exposição da imagem de Deus e fazendo tudo isso, você tem que pensar bem. Isso aí foi muito forte, né? Esse ato que eles fizeram. Muito. Então, aqui a gente vê realmente, para fechar aqui o nosso capítulo 24, né? Que não importa o que o inimigo possa fazer. No final do capítulo 24, lá no finalzinho, ele fala, no 25, então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Então, aqui, né, nesse versículo aqui do 24, a gente está vendo aqui que ele fez tudo para que ele seguisse o caminho errado, mas não foi. Então, ele fala, né, que ele foi pelo caminho. E, ao final, ele diz, ai, ai, quem viverá quando Deus determinar isso? Né? Quem viverá quando Deus determinar isso? E, então, a gente aprende que não importa qual seja a ação que o inimigo vai lançar, palavras de inveja, palavras de maldição, energia negativa, maldição sem causa não se cumpre. Se não houver causa, se não houver um motivo, se não houver legalidade, ele vai estar amaldiçoando a si próprio. Não recai sobre o ungido de Deus, né? Então aqui a gente aprende isso poderosamente. Porém, a maldição, a inveja, essas energias negativas, feitiçaria, o que o inimigo determina, ele não recai sobre a vida do ungido. Mas para que eu esteja ungido, eu preciso estar em comunhão com Deus. Então, é buscar permanentemente estar na rocha, fortificado na rocha, porque tem a passagem... E se alguém perguntar, mas eu não consigo, assim, consegue, busca Deus, procura Deus que você consegue. Sim. Aí você vai. Eu queria uma coisa que, assim, que muitas vezes a gente fica pensando, né, existe essa coisa do inimigo e de um monte de coisas que são feitas e tal, né, mas, assim, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pensa, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo mal pra gente mesmo, né? Então, assim, quando a gente entrega nossa vida a Deus para que Ele tome conta, entregue o controle da nossa vida a Ele, eu fico pensando, assim, que uma coisa que atrapalha demais a nossa vida é o medo, né? Porque, assim, quando a gente tem medo das coisas, essa semana eu estava fazendo uma reflexão, que Jó, por exemplo, fala que o que ele mais temia aconteceu a ele. Então, assim, muitas vezes a gente tem muitos medos dentro da gente e a gente acaba atraindo isso, né? É aquela coisa, assim, que fala, né, do dar e do receber, né? Então, assim, tudo que a gente tem medo, é um pensamento constante que fica na nossa cabeça e, querendo ou não, a gente acaba atraindo aquilo para a nossa vida. Por isso a gente tem que tomar muito consciência, porque muitas vezes os nossos pensamentos acabam atrapalhando e a gente pode fazer mal para a gente mesmo através desses pensamentos e do que passa na nossa cabeça. Boa. Essa consciência pode que a gente acredita, muito... que a gente acredita, né, Su? Se eu acredito que é bênção, que Deus é bom, que realmente o mal não vai me alcançar, eu estou convicta disso, que eu acredito. Então, é muito isso. A passagem de Jó é muito, muito forte mesmo. O que eu mais temia me sucedeu. Então, é isso que a gente vai atrair mesmo, né? Então, aqui a gente está vendo a palavra de Deus, é o que Deus está dizendo. Eu tenho que acreditar no que Deus diz. Essa é a mentalidade, não importa. Então, é como diz, renovar pela transformação da vossa mente. Se você acreditava que nisso, em magia, e que o poder de feitiçaria derruba a tua vida, se achegue nos pés de Deus. Se você estiver em oração e comunhão com Deus, essas maldições que o inimigo lança sobre a tua vida não prevalecem. Porém, o que eu tenho que fazer para estar no pé de Deus? Em oração, em consagração. Isso é o que vai me dar essa proteção. E acreditar no que Deus diz. Porque aqui ele diz, Deus diz, não é eu, não é Keila, não é Sueli. Bendito os que te bendizem e malditos os que te maldizem. Então, a pessoa vai, sim, e aqui a gente vê que ele foi por várias vezes tentando, fez aqui, lançou uma seta, não atingiu. Vem aqui do outro lado, vai lançar de outro jeito. Ele vai lançar uma mentira, ele vai lançar uma calúnia, ele vai querer puxar teu tapete de toda forma. Mas se você está ungido de Deus, todas as tentativas dele serão frustradas. Todas. E o inimigo vai estar amaldiçoando ele próprio, né? A própria vida.
Então, aqui a gente aprende também fortemente que na minha boca tem que ser palavra de bênção, de profetizar. O que é profetizar? É eu ser boca de Deus. E o que Deus é? É amor, é bênção, é tudo que é bom. Então, da minha boca só sai a bênção. Profetiza na vida do teu filho, profetiza na vida da tua irmã. Profetiza sempre na tua própria vida, na tua vida financeira. Minha vida é abundante, é próxima. Você pode estar ali com um monte de conta para pagar, mas creia que é bênção tua vida financeira. Isso é profetizar, é você crer. É o que Deus disse, nós teremos vida em abundância. Então, E às vezes as coisas que acontecem com a gente não vem de graça. Alguma coisa que você fez, que você pecou, alguma coisa você fez, e aí vem, ou vem em dobro, ou vem como força. Para mim, o que aconteceu comigo veio como força para me subir. Eu simplesmente eu entrei e disse, tá bom, não deu certo, deixa para lá. Não, passei uma semana refletindo, gente, não é assim. Tudo que eu fiz, todo esforço que eu fiz, e aí por causa de uma besteirinha não, porque as coisas acontecem com a gente, entre aspas, ela é importante. E aí você, vou subir. Aí eu fui lá e subi. Aí tô aqui. Isso mesmo. A gente tem o livre arbítrio para escolher o que a gente quer para nossa vida, né? Deus dá esse livre arbítrio para a gente. E isso faz toda a diferença. A gente precisa escolher o lado que a gente tá, né? E essa questão da fé é muito importante. A gente precisa acreditar de que Deus está com a gente e tomar conta dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes é inconsciente esses pensamentos que a gente tem. Esse medo que eu falei que atrapalha. Muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem esses medos dentro da gente. Eles estão lá no inconsciente. Mas quando a gente vai buscando autoconhecimento, vai buscando entender esses pensamentos que a gente tem, eles vão surgindo e vão aparecendo e a gente precisa ir eliminando eles e aumentando a nossa fé a cada dia para saber que Deus está com a gente em todos os momentos. E é realmente assim, entregar na mão de Deus o controle da nossa vida e descansar. É aquele negócio que eu sempre digo, né, Laís? Eu entrego, eu confio, eu agradeço e eu descanso. É tão assim, quando a gente entrega... Não só falar, é sentir isso, né? Não é da boca para fora, é sentir, descansar, confiar e agradecer. Olha, isso dá uma paz, uma plenitude. É surreal. E aquele ato também. Deus fala, você escuta e você tem que fazer, praticar. Ação. Tem que ter ação. Então, falou, escutei e praticar. É oração. Orar, porque assim, é oração. A gente vai conhecendo como fazer e conforme a gente está em movimento, né? Se a gente está parado e não está fazendo nada, não tem como Deus agir na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que estar nesse movimento, buscando, agindo, fazendo coisas, porque no meio do caminho a gente vai percebendo as coisas como devem ser. E daí a gente vai ajustando e vai se alinhando e vai obedecendo ali, que ele vai dando as coordenadas do que deve ser feito. Quando a gente fica parado... E é você, né? Você não tem como fazer. Ninguém vai fazer por você. É você que tem que fazer. Se você for esperar pelo outro, você não faz, não. É outra coisa que eu aprendi. Responsabilidade. Então, fechou, né, o 24 e o 25 fala do pecado. Então, essas influências, essa inveja, ela não prevalece na vida do ungido. Porém, o pecado destrói. E aqui a gente vai ver, né, que a maldição, a vontade de Balaque, que ela não prevaleceu. Porém, o pecado de Israel, dos filhos de Deus nessa cidade, em Moabe, ele despertou a ira de Deus, né? E a gente vê lá no versículo 3. Assim Israel se iniciou no culto a Baal Peon. Ou seja, eles se corromperam, passaram a idolatrar outros deuses. Então se acendeu o furor do Senhor contra os filhos de Israel. Olha aqui. Maldição não prevalece, inveja não prevalece, mas o pecado é o que vai destruir. O pecado é o que nos destrói. Então a gente tem que afastar, estar consagrado a Deus, em comunhão com Deus, para a gente ter discernimento e afastar, estar firme. Né? Lá na parábola dos 2 fundamentos, Deus fala
que o homem que edificou a sua casa na areia e o homem que edificou a sua casa na rocha. Então, que a nossa vida seja edificada em Jesus, no exemplo dele. Por quê? Os dois vão passar por tribulação. Todos nós estamos nesse mundo, nós estamos na tribulação. O vento, a situação, a doença, ela vem para os filhos de Deus, para os ímpios. Todos estão na tempestade, mas se eu estou com a minha edificação, minha fé, a minha confiança, Deus no centro da minha vida, eu estou na tribulação, eu estou na pandemia também. Mas eu estou na rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade e eu estou ali firme. Não será abalada. Porém, quem tem sua confiança em ídolos, idolatrias, essas coisas aqui, magia, tudo que a gente viu está fincado na areia. Vai desabar. Então, aqui a gente aprende fortemente isso, né? Eu fiz uma anotação aqui. Maldições não prosperarão contra os filhos de Deus, mas ceder às tentações que colocam no nosso caminho nos faz muito mal. E é isso, as tentações vão aparecer, né? Todos os dias a gente é tentado por alguma coisa a sair fora do caminho, né? Por isso que a gente tem que estar atento a essas tentações que vão aparecer. E não se preocupar com maldição nenhuma, porque quando a gente está do lado de Deus, nada, essas maldições nunca podem nos impedir. Preocupar com o pecado, buscar todo dia estar nos pés do Senhor, nos purificando, porque nós somos pecadores, na nossa limitação humana, nós estamos sujeitos a todo dia cometer falhas. Então, todos os dias, manhã e noite, é nossa oração, estar em pés do Senhor, confessando, pedindo e agradecendo pelo perdão. Porque quando a gente acessa o sangue, ele já nos purifica. Mas a gente tem que reconhecer e confessar, né? E aí ele fala que ele pediu para Moisés: pegue cada um dos filhos de Israel que foi adorar Baal, mate os homens que se iniciaram no culto de Baal Peor. Então aqui, ainda hoje há, né? A gente fala, se pergunta, aqui essa morte era mesmo física, né? Os sacerdotes, eles tinham o direito de fazer o julgamento. Hoje, o julgamento é permitido somente a Deus, não é eu, não é Keila que vai julgar a sua atitude, o seu erro. É o justo juiz. Então, nessa época, eles realmente, eles mesmos condenavam. Ele era o juiz e executava ali na hora. E aqui eles mataram, né? Todos os filhos de Israel que estavam lá na cidade de Moabe, idolatrando Baal. Aí ele fala aqui, né? Que durante a congregação, enquanto eles estavam nessa situação, veio um homem de israelita e se apresentou diante deles e chegou com uma mulher medianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles estavam na congregação. E aí Finéias, filho de Eleazar, e Eleazar, né, a gente vê que é o filho do sacerdote Arão, levantou-se dentro da congregação e, tomando uma lança em sua mão, ele foi lá e matou o homem afrontou mesmo. Tu vê que, né, então aqui a gente aprende que tudo é filho de Deus, todos são ungidos, mas vai haver uns que vai... Então é igual a separação das águas que Deus fala no início. Tem a água das nuvens, a água do mar e dos lençóis freáticos. Tem filho de Deus obediente, filhos de Deus que busca confrontar, testar a autoridade. Então ele fez isso para ir confrontar. E aí o Finéias foi lá e executou a espada. E Deus se agradou do que ele fez, achou justo. E lá no versículo 2 a gente vê que ele diz: por isso digo, eis que eu lhe considerei um pacto de paz, que será para ele e para os seus filhos depois dele. Um pacto do sacerdócio eterno por haver sido zeloso de seu Deus, fazendo expiação pelos filhos de Israel. Então ele estava vigilante para que ele, o exemplo dele, não contaminasse os demais. Né? Então aqui Deus fez uma aliança de paz com ele, com Finéias, né? Filho de Eleazar, fez com que apartasse o furor dos filhos de Israel, pois foi movido pelo zelo pelo Senhor. Por isso não destruirei os filhos de Israel pelo zelo. Então, a atitude de um homem justo aqui, Deus já abençoou e acalmou o furor. Né? Um se levantou e foi ao meu favor. Então, nós, como os filhos de Deus, a gente tem que cuidar das coisas do Pai. Jesus sempre manifestou. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, em tudo, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Se ele é meu irmão mais velho, eu sou irmã de Jesus, eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai. Jesus sempre falava, né? Cabe a mim cuidar das coisas do meu Pai. Então, o que é que nós estamos fazendo? Buscar mais pessoas para acessar esse amor que a gente sente por Deus. De buscar essa gratidão que a gente tem pela vida, pelo tudo que Deus fez para a gente. Então, isso é estar cuidando de vidas, cuidando do reino, né? Das coisas do nosso Pai.
Essas leituras que a gente está fazendo estão me dando uma sede. Que sede é essa? Esses dias, né? Vamos dizer que foram 5, 6 dias. Não que a gente se afaste totalmente, mas a gente se afasta. No meu caso, foi por conta de doença. Então, a gente sente sede, sente falta. E aí eu fui buscando. O que eu pude acompanhar, eu acompanhei as lives e eu consegui também ler algumas coisas na Bíblia. Mas se você parar, você se perde. É como na vida, se você sair do foco, você se perde. Então, essas leituras, esse alinhamento, como a Elisete disse, é um alinhamento com Deus. Você tem que ter aquele alinhamento, aquela aliança, né? Constância, né? Uma coisa interessante, E a unidade. colocando lá para o Novo Testamento, lá em Salmos 106, no versículo 28, pode até marcar aí para vocês lerem na Bíblia de vocês. Aí Jesus fala, por se apegarem aos ídolos de Peon e comer os sacrifícios oferecidos à morte e provocaram a ira com suas obras e com seus ídolos, o enciumaram e intensificou sobre ele a mortandade súbita. Olha que forte. O que nos remete, se a gente colocar nos dias atuais? Despertar a ira do Senhor. E versículo 29, lá em Salmos. Olha o que a gente vive hoje. Por isso que a gente estava... Nossa, o que a gente está vivendo hoje, da pandemia, a gente vive uma praga. Você crê que foi Deus? Então, olha aqui, o que ele vai nos responder lá em Salmo. E o provocaram a ira com suas obras, ou seja, com seus feitos. O que você está fazendo? E com seus ídolos o enciumaram. E intensificou sobre eles a mortandade súbita. Então, olha aqui a manifestação de Deus, como que ele age, né? Então, a gente vive num momento, ou foi Deus que ordenou, ou ele mesmo deu a ordem, né? Porque a gente vive, um período de mortandade, de situação como a gente vive. É muito. Essa questão de ídolo, hoje, acho que foi hoje mesmo que eu estava fazendo meu devocional e estava vendo. Que muitas vezes pode ser até, a gente não tem essa questão, essa consciência, às vezes, de quem são esses ídolos, né? E isso pode ser até pessoas, né? Que a gente convive, que a gente coloca essas pessoas acima de Deus até, né? Então, assim, às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Não precisa ir buscar esses ídolos tão longe, né? Pessoas, coisas, né? E a gente vendo, colocando aqui o exemplo que a gente colocou, do carnaval. Carnaval, todos nós sabemos e se fala que é um culto ao inimigo. É uma influência forte. E a influência foi predominando a ponto das pessoas se deixarem fazer o que foi feito. Colocar Jesus, a imagem de Jesus crucificada a um ponto de blasfemar. Isso desperta a ira do Senhor. Isso desperta, porque ali é um culto de idolatria, tá adorando a Baal. Então, como que numa festa profana eu vou colocar a imagem da cruz, o sacrifício de Jesus? Né? Então, e aí tá aí, que há 3 anos não há mais esse culto. Foi algo que Deus pesou a mão e não há. E esse ano não haverá. Né? E pessoas fazem, a gente sabe que fazem montinhos em lugares privados, e ainda há aqueles seguidores ali idolatrando esse culto, né? Então, a gente sabe que ali tem toda forma de pecado, né? Então, é isso que realmente manifesta a ira do Senhor. E a gente falando mais de idolatria, o que é idolatria? É exatamente o que, né, Baal idolatrou mais a riqueza, mais as posses. Quantas vezes nós estamos idolatrando mais a posse, mais as coisas fora do que os nossos próprios filhos dentro de casa? Mas eu estou idolatrando mais a mostrar o meu status bem-sucedido para o outro do que dar prioridade o que é importante, né? Então, lá em Apocalipse 1, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14, ele dá uma advertência à igreja, uma das igrejas. E aqui ele vai falar, como eu disse, Balaão aqui, a gente não vê que Deus colocou. Ele manifestou que queria se corromper pelos bens. Porém, ele cumpriu, agradou a Deus, fez o que Deus disse. Mas lá no final, ele deu uma chave para Malaque. Você pode afetar os filhos do Senhor dessa forma, através das mulheres. Então, olha o poder de influência da mulher. Ele colocou
que os filhos de Israel estivessem em promiscuidade com as moabitas. Então, entrou essa influência de idolatria através, a gente vê em Salomão, e cada reino que ele atingia, a mulher entrava no reino, e ela entrava com sua crença. E essa mulher, ela persuadia Salomão a cultuar os deuses dela. Então, é o poder da influência. E aí, Balaão deu essa chave. E aí a gente vai ver bem aqui, ó, em Apocalipse revela. João escreveu aqui. Capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse. Mas tenho algumas coisas contra ti. Aqui ele falando contra a igreja. Que tem os que retêm a doutrina de Balaão. Que foi a doutrina de Balaão, corrompido pelas posses, pelos bens, né? Que a gente viu aqui nesses dias, esse estudo. Que ensinava a Balaque a pôr tropeço diante dos filhos de Israel. A doutrina de Balaão estava agradando a Deus. Olha o que a gente aprende mais com isso. E ele ensinou, lá que nesse estudo a gente não viu na hora que ele ensinou, né? Diz que ele seguiu o seu caminho. Porém, antes de seguir o seu caminho, ele queria a todo custo ter aquelas posses. Ele deu uma chave para ter alguma recompensa, não sei, não fala aqui, mas dá a entender. Porque ele quis dar alguma coisa para ele, para que ele se responsabilizasse. Ele não fez mais disso que fazer. Entende? Uhum. E aí ele colocou, ó, que ensinava a Balaque a pôr tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometer fornicação, quer dizer, promiscuidade. Ele provavelmente disse, influencia eles a estar com as mulheres, que são, né, mulheres bonitas, formosas e tal. Então, introduz as filhas as mulheres lá que os filhos de Israel vão se corromper, né? Vão ficar impressionados pela beleza, pela sedução, e elas... Então, o poder de influência que a mulher tem é incrível. Você vê que a gente consegue o que quiser do nosso esposo. E por isso que tem até uma passagem que é ao fundo de verdade. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Se essa mulher for bênção na vida do homem, ela vai edificar a vida desse homem. Se essa mulher for tola, se ela não tiver sabedoria, ela vai destruir a vida desse homem. O homem pode ganhar 1 milhão. Se essa mulher for tola, ela vai torrar esse dinheiro em bolsa, em viagem, tudo. Ela não vai edificar a casa dela. Porque essa responsabilidade está na mão da mulher. Então, ela que vai administrar, vamos fazer isso. Esse final de semana nós vamos viajar. Imagina aí todas vocês. É ou não é a gente que determina? Esse final de semana nós vamos para tal lugar. Não, marido, você escolhe, é para esse ou para esse, mas você já deu, senão ele vai para onde você quiser. Então, essa influência da mulher desde os primórdios. Balaão deu esse insight para ele, para Balaque. Introduz a mulher lá e ele que corromperam e o pecado veio. Ele despertou a ira de Deus, o pecado. Ele tentou pela maldição, pela feitiçaria, não corrompeu, mas Balaão disse, introduz o pecado na vida deles. Por quê? É o livre-arbítrio. Se o homem está firme na rocha, ele não vai se envolver com promiscuidade. Se o homem está edificado na areia, ele vai cair, ele vai destruir o casamento dele, ele vai tirar da boca dos filhos para entregar fora na rua. Então, esse pecado é abominável, é a destruição do homem. É a destruição da mulher, né? Porque a gente fala homem aqui, mas a mulher também nesse mesmo vice-versa, né? E aí, eu quero colocar outra mensagem para que a gente entenda isso, que Mateus fala lá e Jesus fala em 24. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque aparentemente a Balaão, a gente olha aqui para ele, é um profeta de Deus. Mas tem suas falhas, Deus coloca. Ele não colocou, ele não expressou aqui no momento, porque eu acho que não convém. Assim, eu acho por isso que a gente deve estudar e buscar referência no rodapé da sua Bíblia. Sempre vai ter referência de tudo que você precisa. Ah, eu não entendi essa chave. Você pega a chave e você vai buscar. Tudo que está aqui no Antigo Testamento, o que fala de Balaão? E aí eu fui lá pesquisar no Novo Testamento tudo que fala de Balaão. E aí a gente descobriu a falha. Balaão não fez, mas ele disse o que poderia fazer. E aí certamente a doutrina dele foi, ele pegou o que ele estava na intenção no finalzinho de pegar. Alguma recompensa pelo que fez, né? Então, isso leva a muito entendimento, que a gente peça discernimento a Deus e que entenda tudo isso e que aprenda, mais uma vez, com os erros do outro, né? Que a gente seja sábio para entender com o erro do outro, que a gente não passe por isso,
né, de estar dizendo, de estar buscando e fazer o contrário, né, porque a gente, infelizmente, nos dias de hoje a gente vê muito também. Então, que a gente tenha essa sabedoria de poder aplicar na nossa vida, porque recai, né? A gente vê que todo plantio tem uma colheita, então não fica em vão, Deus vê todas as coisas. Não ficou no alcance. E não se sentir sozinho, porque se você está com Deus, você não está sozinho. Isso. E às vezes a gente cai nesse de É do achar que homem está certo. cair, mas o levantar de Deus. Se eu estou em comunhão, intimidade, em oração, ele vai me direcionar. Filha, ele vai dar discernimento, porque imagina que muitas vezes a gente cai em situação por engano. E eu não me acautelai, Jesus diz, acautelais para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. Então, nós podemos sim entrar em uma situação por achar que aquela pessoa está com boa intenção e por trás ter uma má. Então, a gente vai estar em pecado por indução, por influência do outro. Isso pode acontecer. Uma vez eu escutei uma coisa assim, dizendo que Deus é a luz, né? E quando a gente está em oração e a gente está com Deus, a luz está aqui. Se a gente está aqui embaixo da luz, a gente está iluminado. Sim. E o que é a escuridão? É a ausência de luz. Sim. Quando a gente está longe de Deus, a gente está na escuridão, né? Então, se a gente está em contato com Deus, está em oração, está sendo iluminado por Ele, não tem escuridão que esteja perto da gente. Isso, bem válido, boa colocação, né? Sim. E realmente é muito isso. E onde há luz, as trevas não prevalecem. Elas até tentam lhe ofuscar. Ela vai tentar ofuscar, ela vai buscar apagar esse teu brilho. Vai haver uma pessoa para puxar o tapete, para diminuir esse brilho. Mas quando está em Deus, não há. Então, aqui Deus dá uma lição, e eu sempre gosto muito de falar, né? Então, acautelai-vos de tudo e todos. É tudo, é o que eu falo, é o que a Suelen fala. Porque em algum momento eu posso ter citado, eu posso estar no engano, enganada por outra pessoa. Hoje, pessoas que vivem doutrinas, no caso de doutrina, idolatra outros, a gente tem que respeitar. Foi a crença que foi implementada nessa pessoa. Essa pessoa foi enganada que isso era o certo. Foi enganada para se desviar da presença da comunhão de Deus. Foi enganada que não pode comungar se estiver em pecado. E nós sabemos que a gente vive em constante pecado. Então, se eu ficar e dizer que não vou receber a ceia, buscar comunhão com Deus por conta do pecado, eu não vou fazer nunca a comunhão com Deus. Então, acautelai-vos de tudo para que não vos engane. Busca a comunhão com Deus, confesse o seu pecado. Estou errada nisso, Deus. Mas me perdoa e eu vou sim comungar aqui contigo. Eu vou participar da mesa do Senhor. Eu vou receber minha hóstia, eu vou receber aqui meu pão, meu vinho. E vou sim, porque eu por mim mesma sou indigna, mas o Senhor me faz merecedor. Então, acautelai-vos de tudo e todos e busca a luz da palavra. Não o que eu digo ou o que a Sueli vai lá e vê se está na palavra. Se é luz da Bíblia, se é a luz da palavra de Deus. É a luz da palavra de Deus? Tá certo, tá acautelado, né? Errar a gente erra, mas a gente tem que fazer tudo, né? Para não estar errando todo o tempo, para não estar pecando todo o tempo. Porque você também tem que ter essa discerminação de se policiar, né? Se vigiar, porque as pessoas às vezes se enganam dizendo assim, eu vou errar aqui rapidinho, mas daqui a pouco eu volto. Não é assim. Não é. Deus sonda nosso coração. Poderoso, né? Quantas lições, gente. E prolongamos mais uma vez o nosso tempinho, mas a gente tem que transmitir a mensagem, transbordar e aprender, né? Quanto mais a gente fala, a gente se ouve e edifica a nossa fé e fortalece nossa rocha, casa na rocha, né? Que pode Amanhã se inicia a próxima semana. Tribulação, mas a gente sabe em quem crê, em quem confia, quem nos guarda, nos ama. É muito bom. Então, hoje a gente encerra a semana descansando e amanhã reinicia e vamos ter forte. Eu amanhã vou começar com tudo. Amanhã é domingo. Vou começar domingo. Primeiro dia da semana. Quem faz a oração final? Faz aí a Ellen ou você que eu tô meio... Senhor Deus, nós gostaríamos de agradecer por esse momento, por esse tempo que temos aqui com o Senhor, por estar sempre conosco, nos guiando, nos conduzindo, que a gente possa ter sabedoria para entender tudo que está na sua palavra. Obrigado por estar sempre no nosso caminho, nos dando entendimento, nos dando compreensão, para que a gente possa ser melhor a cada dia, Senhor. Gratidão por tudo. Sempre. Amém.
Amém. Gratidão para você. Um excelente Obrigada. dia de descanso, um excelente sábado a todos. Obrigada, Silvia. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. Silvia. Obrigada. A todos Vocês vocês que também. Gratidão. participaram. Tchau, tchau.